No silêncio das noites mais longas, quando a casa finalmente adormece e tudo o que se ouve é o tic-tac do relógio da sala, muitos idosos enfrentam um medo que não ousam dizer em voz alta. Não é o medo da morte, é o medo de esquecer. Esquecer o nome dos filhos, o rosto da pessoa amada, o caminho de volta para casa. Esse receio silencioso, que cresce feito sombra na mente, tem um nome que ecoa como sentença: Alzheimer. Uma doença que não apenas apaga memórias, mas dissolve identidades, rasga histórias e arrasta famílias inteiras para dentro de um redemoinho de incertezas. E o mais assustador é que ela age em silêncio, durante anos, antes de mostrar seu rosto. Quando percebemos, já não lembramos o que esquecemos. O Alzheimer é uma condição neurodegenerativa progressiva que atinge principalmente pessoas acima dos 65 anos. Mas a ciência tem mostrado algo ainda mais perturbador. Os primeiros sinais da doença podem começar até 20 anos antes dos sintomas visíveis. Ou seja, o processo pode estar acontecendo agora, de forma lenta, discreta, quase imperceptível, enquanto a vida segue seu curso. A doença ataca principalmente duas regiões do cérebro: o hipocampo, responsável pela formação de novas memórias, e o córtex, ligado ao pensamento e ao julgamento. Com o tempo, forma-se uma espécie de teia tóxica, causada por placas de proteína beta-amiloide e emaranhados de proteína tau, que vão sufocando os neurônios até que eles deixem de funcionar por completo. E o que desencadeia esse processo? A genética pode sim desempenhar um papel, principalmente com a presença do gene ApoE4, que aumenta o risco de Alzheimer. Mas aqui vem a boa notícia. Segundo o Lancet Commission on Dementia Prevention, Intervention and Care, até 40% dos casos de demência podem ser prevenidos ou adiados, com mudanças no estilo de vida. Ou seja, a genética pode até carregar a arma, mas é o estilo de vida que puxa o gatilho, ou impede que ele seja puxado. Isso significa que aquilo que fazemos hoje, o que comemos, como nos movemos, com quem nos conectamos, o que pensamos e sentimos, tem um impacto direto sobre a saúde do nosso cérebro nas próximas décadas. É por isso que é urgente compreender como o Alzheimer começa, para que possamos combatê-lo antes que ele tenha chance de se instalar. Segundo a Alzheimer's Association, os primeiros sinais clínicos vão além do esquecimento ocasional. Envolvem confusão com datas ou locais, dificuldade em resolver problemas simples, mudanças bruscas de humor e perda do interesse por atividades que antes traziam prazer. Mas tudo isso é apenas a ponta do iceberg. Muito antes disso, no silêncio das células cerebrais, a doença já começou sua dança cruel. E é ali que podemos e devemos intervir. Prevenir o Alzheimer não significa apenas tentar escapar de uma doença. Significa lutar para manter a autonomia, a dignidade, a alegria e a memória viva do que somos. Significa não apenas viver mais, mas viver com lucidez, presença e conexão até o fim. Por isso, o conhecimento é a nossa primeira linha de defesa. E agora que você sabe como esse inimigo invisível age, está pronto para descobrir o que pode ser feito para proteger sua mente, seu corpo e seu espírito. A começar pelo próximo hábito, que talvez seja mais poderoso do que qualquer remédio: o movimento. Imagine o corpo humano como uma grande sinfonia. Cada órgão, cada célula, cada batida do coração como instrumentos afinados pela natureza. E nessa orquestra da vida, o movimento é o maestro silencioso. É ele quem comanda a harmonia interna, quem ativa, equilibra, desperta. Por isso, quando falamos de saúde cerebral, especialmente na prevenção do Alzheimer, não há como ignorar o poder transformador da atividade física. O corpo em movimento não é apenas um corpo mais forte, é também um cérebro mais jovem, mais resistente, mais vivo. E a ciência, mais do que nunca, tem confirmado essa verdade com dados, gráficos e descobertas que mudam vidas. Diversos estudos científicos robustos, incluindo pesquisas da Universidade de Harvard, da Mayo Clinic e da Columbia University, têm revelado uma ligação poderosa entre exercícios regulares e a redução do risco de doenças neurodegenerativas. Um dos mais impressionantes,
foi publicado na renomada revista Neurology, onde se observou que idosos fisicamente ativos apresentavam uma redução de até 150% no risco de desenvolver Alzheimer, comparados com os sedentários. Isso mesmo, não estamos falando de uma melhora discreta, mas de uma verdadeira barreira contra o avanço da doença. Caminhadas diárias, dança de salão, natação leve, jardinagem ou mesmo subir escadas, todas essas ações simples se tornaram, à luz da ciência, verdadeiros medicamentos preventivos. E não é apenas uma questão de circulação sanguínea ou condicionamento físico. O exercício aeróbico, em especial, estimula diretamente a liberação de B2BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína vital para a sobrevivência e crescimento dos neurônios. Esse fator atua como um adubo cerebral, favorecendo a formação de novas conexões neurais e protegendo contra a degeneração. Ao nos movimentarmos com frequência, nosso cérebro literalmente se regenera, criando caminhos alternativos para lidar com lesões, desgastes ou perdas cognitivas. É como se criássemos um plano B neurológico para continuar funcionando mesmo diante dos desafios naturais do envelhecimento. E aqui vem outro dado fascinante. A atividade física também tem impacto direto sobre os níveis de insulina e inflamação, dois fatores intimamente ligados ao Alzheimer. Pesquisas mostram que pessoas com resistência à insulina, mesmo sem diabetes, têm maior risco de desenvolver demência. Isso porque a insulina participa da regulação de substâncias inflamatórias que, em excesso, podem danificar o tecido cerebral. Movimentar-se, portanto, ajuda a manter o cérebro limpo, oxigenado, protegido. Um corpo ativo é um ambiente hostil para as placas que alimentam o Alzheimer. Mas talvez o aspecto mais bonito dessa história não esteja apenas na ciência, e sim na prática. É quando vemos um senhor de 78 anos acordando cedo para caminhar no parque, quando uma senhora de 82 se junta a um grupo de dança comunitária, ou quando um casal de idosos decide cultivar uma horta juntos. Ali, no suor, no riso, na respiração ofegante, não há apenas prevenção. Há vida, há resistência, há memória sendo preservada, dia após dia. Para colher os benefícios, a recomendação dos especialistas é clara. Pelo menos 150 minutos por semana, de atividade moderada, como caminhar em ritmo acelerado, nadar, pedalar, ou 75 minutos de atividade intensa, como dança aeróbica ou trilhas com subida. Mas o mais importante não é a perfeição, é a constância. É começar com 5 minutos e aumentar aos poucos. É transformar o movimento em rotina, em prazer, em identidade. Porque no fim das contas o Alzheimer pode tentar apagar o que vivemos, mas enquanto o corpo se move, a mente resiste, e cada passo dado é também um passo rumo à lucidez, à alegria e à liberdade. Se o corpo em movimento protege a mente, o que dizer daquilo que colocamos dentro dela todos os dias? 3 vezes ao dia, às vezes mais. A comida, tão cotidiana e aparentemente inofensiva, é uma das ferramentas mais poderosas, para o bem ou para o mal, na batalha contra o Alzheimer. E os estudos científicos são unânimes em apontar que uma alimentação correta não apenas nutre, mas também defende o cérebro contra o envelhecimento precoce, a inflamação e a perda de memória. O velho ditado "você é o que você come" talvez nunca tenha sido tão literal, principalmente para quem busca lucidez, autonomia e alegria depois dos 60. A ciência vem se debruçando sobre padrões alimentares que vão além da moda, e os resultados apontam em uma direção clara: a dieta MIND. Uma fusão entre a dieta mediterrânea e a dieta DASH é a campeã quando o assunto é proteção cognitiva. Desenvolvida por pesquisadores do Rush University Medical Center, essa dieta tem mostrado uma redução de até 53% no risco de Alzheimer entre aqueles que a seguem rigorosamente e de 35%, mesmo entre os que a seguem de forma moderada. Não é um milagre, é uma combinação inteligente de alimentos que favorecem a saúde cerebral em todos os níveis.
Entre os alimentos mais potentes estão os vegetais verdes folhosos, como o espinafre, couve e rúcula, consumidos ao menos 6 vezes por semana, pois são ricos em antioxidantes e vitamina K. Outro grupo essencial é o das frutas vermelhas, como mirtilos e morangos, que contêm flavonoides com ação anti-inflamatória e neuroprotetora. Os peixes ricos em ômega 3, como salmão, sardinha e atum, também ocupam um lugar de destaque por ajudarem a preservar as membranas celulares do cérebro e a combater o acúmulo de placas beta-amiloide. Além deles, o azeite de oliva extra virgem é uma joia líquida, com comprovada ação antioxidante e anti-inflamatória. Mas há também os vilões silenciosos, e a ciência aponta o dedo sem hesitação. Alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras trans, açúcares refinados, embutidos e conservantes artificiais, estão entre os maiores culpados pela degeneração cerebral precoce. Um estudo publicado na revista JAMA Neurology mostrou que dietas ricas em alimentos industrializados aumentam em até 28% o risco de declínio cognitivo acelerado. Em outras palavras, quanto mais de pacotinho for sua alimentação, maiores as chances de perder suas memórias no futuro. Outro nutriente crucial é o conjunto de vitaminas do complexo B, especialmente a B6, B12 e ácido fólico. Elas são essenciais para manter baixos os níveis de homocisteína, uma substância associada à atrofia cerebral e perda de volume em regiões ligadas à memória. A vitamina D, por sua vez, está sendo cada vez mais associada à proteção neurológica, e sua deficiência é comum em idosos. A boa notícia? A maioria desses nutrientes pode ser obtida naturalmente, com uma alimentação simples, caseira, acessível e variada. Mas não basta saber o que comer. É preciso transformar isso em hábito. E aqui está o segredo. Não se trata de uma dieta restritiva, mas de uma filosofia alimentar baseada na abundância de alimentos verdadeiros. Comer bem não é sobre sacrifício, mas sobre consciência. É olhar para o prato e ver nele um gesto de amor próprio, de preservação da memória, de cuidado com quem você ama, porque no fim, cada refeição é uma escolha entre lembrar e esquecer. A prevenção do Alzheimer começa sim no supermercado e na cozinha. Está no tempero natural, no arroz integral, na fruta de sobremesa, no suco de uva roxa sem açúcar, no feijão bem feito. Está nos detalhes, porque o cérebro não esquece quem o alimenta bem e retribui com lucidez, presença e gratidão silenciosa. Há um tipo de dor que não aparece em exames, que não se cura com remédios e que é tão destrutiva quanto qualquer doença degenerativa: a solidão. E ela, silenciosa como o Alzheimer, tem efeitos devastadores no cérebro e na saúde geral dos idosos. Ao contrário do que muitos pensam, o ser humano não foi feito para viver isolado. Fomos moldados para o afeto, a troca, o pertencimento. Quando isso nos falta, o corpo adoece e a mente, pouco a pouco, começa a se apagar. Por isso, quando falamos de prevenção do Alzheimer e da tristeza na terceira idade, não podemos ignorar o papel fundamental da não conexão social. Um estudo pioneiro da Universidade de Harvard, iniciado em 1938 e ainda em andamento, acompanhou a vida de mais de 700 homens por mais de 80 anos. A conclusão foi clara e poderosa. As conexões sociais são o fator mais forte de saúde e longevidade. Mais do que colesterol, pressão arterial ou genética. Pessoas com laços afetivos sólidos, sejam familiares, amizades ou relacionamentos amorosos, não apenas vivem mais, vivem melhor. E segundo a mesma pesquisa, mantêm a mente mais lúcida e resiliente, mesmo na velhice avançada. A solidão crônica, por outro lado, foi associada ao aumento do risco de depressão, ansiedade e demência, incluindo o Alzheimer. A Universidade de Chicago publicou um estudo que causou impacto mundial ao afirmar que a solidão crônica é tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia. Quando o idoso se sente invisível, esquecido ou desconectado do mundo ao seu redor, o cérebro entra em um estado de alerta constante, ativando o estresse crônico e afetando diretamente a qualidade do sono, a memória e a função cognitiva.
A sensação de abandono pode ser mais tóxica do que a má alimentação ou o sedentarismo. E muitas vezes ela se instala devagar, sem alarde, depois de uma perda, de uma aposentadoria, da saída dos filhos de casa. Mas há esperança, e ela está nos pequenos gestos. Participar de grupos comunitários, clubes de leitura, aulas de dança, igrejas, centros de convivência, grupos de caminhada ou até mesmo aprender algo novo ao lado de outras pessoas pode ser uma revolução silenciosa contra a degeneração mental. E aqui entra uma beleza particular da terceira idade. É possível fazer amigos aos 70, aos 80, aos 90 anos. É possível recomeçar. O cérebro, mesmo envelhecido, continua sedento por laços humanos, por conversas significativas, por risadas, por histórias compartilhadas. O contato com netos, sobrinhos, vizinhos e até com animais de estimação também é poderoso. Um estudo da National Institutes of Health demonstrou que idosos que convivem com animais têm níveis mais baixos de cortisol, hormônio do estresse, apresentam menos sintomas de depressão e relatam maior sensação de propósito. Além disso, o simples fato de cuidar de um outro ser, mesmo que seja uma planta, ativa circuitos cerebrais ligados ao afeto, à responsabilidade e à presença. Não se trata apenas de não estar sozinho, trata-se de sentir-se incluído, necessário, lembrado, querido. Trata-se de ter para quem contar uma boa notícia, de ouvir o nome ser chamado com carinho, de se sentir parte de algo maior. A memória não é apenas uma função cerebral, ela é muitas vezes um fio que nos liga a outras pessoas. Preservá-la também é preservar nossos vínculos. Em um mundo onde tantos idosos são deixados de lado, cultivar conexões sociais é um ato de resistência, de saúde e de profunda humanidade. Porque nenhuma pílula, por mais avançada que seja, substitui o poder curativo de um abraço, de uma conversa olho no olho ou de uma tarde partilhada em companhia verdadeira. O cérebro humano é uma máquina extraordinária. E ao contrário do que se pensava há algumas décadas, ele nunca para de aprender, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos. Essa capacidade de adaptação e renovação chama-se neuroplasticidade, e ela é uma das maiores aliadas na luta contra o Alzheimer. Imagine um jardim. Quanto mais você o cultiva, mais ele floresce. Se o abandona, ele murcha. Assim também é com o cérebro. Ele precisa ser desafiado, estimulado, provocado. E quando isso acontece com frequência, criamos novas conexões, fortalecemos as antigas e mantemos as vias neurais ativas, algo essencial para quem deseja preservar a memória, o raciocínio e a identidade com o passar dos anos. A ciência já provou que o cérebro envelhece melhor quando aprende coisas novas. Um estudo conduzido pelo Aging Brain Project, nos Estados Unidos, mostrou que idosos que aprendem uma nova habilidade complexa, como tocar um instrumento musical, estudar uma nova língua ou até mesmo usar um computador pela primeira vez, apresentam melhor desempenho em testes cognitivos do que aqueles que apenas mantêm atividades passivas. O aprendizado desafia a mente, exige esforço e atenção, e é exatamente esse esforço que fortalece as sinapses, como uma academia invisível dentro do crânio. Mas não é preciso virar poliglota ou maestro para colher os benefícios. A estimulação cognitiva pode vir de ações simples e acessíveis: montar quebra-cabeças, jogar dominó ou xadrez, fazer palavras cruzadas, sudoku, ler todos os dias, escrever cartas, contar histórias, assistir a documentários, discutir ideias com amigos. Tudo que obriga o cérebro a sair do piloto automático é um exercício poderoso de manutenção da lucidez. A rotina que se repete sem variações enfraquece a mente. A novidade, por menor que seja, a desperta. Outro estudo importante, publicado no Journal of the American Geriatric Society, acompanhou idosos ao longo de 5 anos e concluiu que aqueles que mantinham uma rotina de leitura diária e atividades intelectualmente desafiadoras tinham 33% menos risco de desenvolver demência, Sheila. E mais, pessoas com escolaridade mais baixa, mas que continuaram se estimulando intelectualmente após os 60,
conseguiram reduzir significativamente o impacto do baixo nível educacional inicial. Ou seja, nunca é tarde para começar. O cérebro reconhece o esforço, valoriza o movimento e responde com clareza. Além disso, o uso da tecnologia pode ser um aliado surpreendente. Aplicativos de treino cerebral, vídeos educativos no YouTube, cursos online gratuitos, grupos de discussão em redes sociais. Tudo isso, quando usado com moderação e critério, pode ampliar horizontes, estimular a curiosidade e manter o idoso conectado com o mundo. Muitos idosos, ao aprenderem a usar um tablet ou smartphone, relatam não só maior independência, mas também maior autoestima. Sentem-se atualizados, vivos, participando da vida de filhos e netos, descobrindo novos assuntos, cruzando fronteiras sem sair de casa. Mas o ponto central aqui não é apenas a informação, é o desafio, o engajamento mental, o uso consciente da atenção. Quando a mente é exigida, ela responde. E cada novo conhecimento adquirido, cada memória resgatada, cada ideia refletida, cada leitura feita, é como uma semente plantada em solo fértil. Com o tempo, elas brotam em forma de clareza, de raciocínio ágil, de palavras bem escolhidas, de lembranças que resistem ao tempo. O Alzheimer pode ser uma ameaça real, mas não é invencível. E uma das formas mais bonitas de combatê-lo é tratar o cérebro como ele merece, com respeito, com estímulo, com amor, porque uma mente ativa é, acima de tudo, uma mente que se recusa a desaparecer. Entre as muitas batalhas silenciosas que ocorrem dentro do corpo humano ao longo da vida, poucas são tão decisivas quanto a que se trava todas as noites, entre o sono e o esquecimento. Enquanto dormimos, o cérebro entra em um estado de faxina profunda, limpando toxinas, processando memórias, regulando emoções e preparando-se para um novo dia. Mas quando o sono é interrompido, superficial ou insuficiente, esse ciclo é quebrado e os danos se acumulam lentamente. Estudos mostram que a privação crônica de sono é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do Alzheimer. E na terceira idade, isso se torna ainda mais crítico, pois o organismo já está naturalmente mais sensível às variações hormonais, emocionais e metabólicas. Durante o sono profundo, o cérebro ativa um sistema chamado clique fático, que funciona como um encanamento interno responsável por eliminar resíduos neurotóxicos, como a proteína beta-amiloide, justamente a substância que forma as placas associadas ao Alzheimer. Quando não dormimos bem, essa limpeza não acontece de forma eficaz, e essas toxinas começam a se acumular, criando o terreno ideal para o declínio cognitivo. Um estudo da National Institute on Aging revelou que adultos mais velhos que dormiam menos de 6 horas por noite tinham níveis significativamente mais altos de beta-amiloide no cérebro do que aqueles que dormiam entre 7 e 8 horas com qualidade. Mas não é só o sono que entra nessa equação. A rotina diária, o controle do estresse e a qualidade emocional da vida também têm impacto direto sobre a saúde mental. O estresse crônico, comum entre idosos que enfrentam perdas, doenças ou isolamento, aumenta os níveis de cortisol, um hormônio que, em excesso, danifica o hipocampo, área fundamental para a memória. E isso sem falar nos efeitos colaterais físicos: hipertensão, problemas cardíacos, inflamações e queda da imunidade. A boa notícia: o corpo e a mente respondem bem a hábitos simples de regulação. E é aí que entra o poder das práticas de relaxamento e da disciplina cotidiana. Meditação, oração, respiração consciente, alongamentos ao acordar e ao dormir, caminhadas tranquilas em horários fixos. Essas são ferramentas gratuitas, acessíveis e cientificamente comprovadas para reduzir o estresse e melhorar a qualidade do sono. Pesquisas do Journal of Alzheimer's Disease mostraram que idosos que praticam meditação regularmente apresentaram não só melhora no sono e no humor, como também aumento da espessura cortical em regiões ligadas à atenção e à memória. Em outras palavras, meditar reestrutura o cérebro. Da mesma forma, ter horários regulares para acordar, comer e dormir ajuda o relógio biológico a funcionar com mais precisão, o que favorece os ciclos naturais de sono e vigília,
fundamentais para a manutenção cognitiva. Não é preciso viver uma vida monástica para colher os frutos. Apenas estabelecer pequenos rituais diários já é suficiente para sinalizar ao cérebro que ele está seguro, amparado e pode funcionar com tranquilidade. Tomar chá de camomila antes de dormir, ouvir músicas suaves, evitar telas de celular à noite, manter o quarto escuro e silencioso. Tudo isso prepara o terreno para que o sono venha de forma natural e restauradora. E ao acordar, repetir gestos simples, como se espreguiçar com calma, fazer uma oração ou recitar uma frase positiva, ajuda a criar um estado mental propício para um dia com mais clareza e disposição. Manter uma rotina não significa rigidez. Significa criar um ambiente interno estável, no qual o cérebro sabe o que esperar e, portanto, pode funcionar com mais eficiência. Afinal, o Alzheimer não se instala de um dia para o outro. Ele é construído, muitas vezes, por anos de noites mal dormidas, estresse ignorado, cansaço emocional acumulado. Cuidar do sono e da rotina é um gesto de resistência, de amor próprio e de inteligência preventiva, porque enquanto descansamos, o cérebro trabalha por nós. E quando o tratamos com carinho, ele retribui com lucidez, serenidade e presença. Até os últimos dias da vida, há algo de profundamente curativo em acordar de manhã com a sensação de que se tem um propósito, de que, mesmo depois dos 60, existe algo que nos chama, nos move, nos conecta a um sentido maior. Esse sentimento não é abstrato, ele é biológico, emocional, espiritual. E, surpreendentemente, ter um propósito de vida pode ser uma das armas mais eficazes contra o Alzheimer, a depressão e até mesmo contra a morte precoce. A ciência vem se debruçando sobre isso com atenção crescente, e os resultados são poderosos. O cérebro humano responde com força quando percebe que a existência tem significado. E na terceira idade, esse senso de missão se torna mais do que importante. Ele se torna essencial. Pesquisas conduzidas pelo Rush Alzheimer's Disease Center, em Chicago, acompanharam mais de 1.000 idosos por até 7 anos e descobriram que aqueles que tinham um forte senso de propósito apresentavam 30% menos risco de desenvolver Alzheimer. E mais, mesmo entre os que desenvolveram a doença, os sintomas demoraram mais para aparecer. Isso sugere que o propósito não só protege o cérebro, mas também aumenta sua resistência aos danos estruturais. É como se uma mente com direção fosse mais difícil de ser desmontada. O propósito funciona como um farol interno, guia a rotina, organiza os pensamentos, traz foco, diminui a ansiedade, estimula a ação. Esse conceito é amplamente estudado nas chamadas zonas azuis, regiões do planeta onde vivem as populações mais longevas do mundo, como Okinawa, Japão, Sardenha, Itália e Nicoya, Costa Rica. Nessas comunidades, idosos permanecem ativos, engajados e socialmente úteis mesmo após os 90 anos. Em Okinawa, existe até uma palavra para isso, Ikigai, que significa literalmente razão de ser. Não importa a idade, todos têm uma função, seja cuidar de um neto, cultivar uma horta, ensinar algo aos mais jovens ou participar da vida comunitária. Ter um motivo para levantar da cama todas as manhãs é tão vital quanto comer bem ou se exercitar. No mundo ocidental, essa ideia muitas vezes se perde após a aposentadoria. Muitos idosos sentem que perderam seu papel na sociedade, mas isso é uma ilusão e também uma oportunidade. A terceira idade pode ser o melhor momento da vida para descobrir novos propósitos, ensinar o que se sabe, ajudar quem precisa, fazer trabalho voluntário, resgatar um talento esquecido, contar histórias, cuidar de alguém, escrever um livro, participar de um coral, de um clube, de uma igreja. As possibilidades são tantas quanto os sonhos que ainda vivem no coração. E para os que se sentem perdidos, o caminho pode começar com uma pergunta simples: o que eu posso oferecer ao mundo hoje? A resposta não precisa ser grandiosa. Pode ser um sorriso, um conselho, uma receita de família, um olhar acolhedor. Pequenos atos de significado somam-se a uma vida plena. O propósito não está no que temos,
mas no que damos. E cada gesto de contribuição reacende uma parte do cérebro ligada à empatia, à autoestima, à gratidão, emoções que protegem contra o vazio existencial que abre as portas para a tristeza e a deterioração mental. A espiritualidade também entra como um fator de peso. Independentemente da religião, a conexão com algo maior, seja Deus, a natureza, a ancestralidade, o universo, tem mostrado efeitos positivos na saúde mental de idosos. Estudos publicados no Journal of Aging and Health indicam que a prática regular de espiritualidade está associada a menores níveis de estresse, maior resiliência emocional e maior clareza existencial. Fatores que, juntos, ajudam a preservar o funcionamento cognitivo. Viver com propósito é como acender uma chama interna que ilumina os caminhos, mesmo nos dias difíceis. É lembrar que ainda há capítulos por escrever, histórias por contar, afagos por oferecer. Porque o Alzheimer, por mais cruel que seja, tem mais dificuldade em apagar uma mente que insiste em deixar sua marca no mundo. Ter um propósito não evita a velhice, mas transforma o envelhecer em algo digno, belo, significativo. Até aqui, mergulhamos nos fatores silenciosos e poderosos que protegem o cérebro na terceira idade. Do movimento à alimentação, das conexões sociais ao sono, da estimulação cognitiva ao propósito de vida. Mas agora é hora de transformar tudo isso em prática. Porque não basta saber, é preciso aplicar. E a aplicação começa com escolhas diárias acessíveis e consistentes. Neste último bloco, vamos reunir os principais hábitos mencionados e traçar um plano simples, direto e eficaz para começar a proteger o cérebro, a partir de hoje. Não importa a idade, a condição física ou o histórico de vida, sempre há algo que pode ser feito, e o que parece pequeno agora pode ser o que sustentará a lucidez e a alegria no futuro. Comece pelo corpo, porque ele é a primeira engrenagem. Estabeleça uma meta de 30 minutos de movimento por dia, 5 vezes por semana. Caminhar no quarteirão, dançar ao som das músicas preferidas, alongar-se pela manhã, cuidar do jardim, varrer a casa com intenção. O cérebro não exige academia cara, mas constância e movimento com prazer. Os exercícios regulares são como banho de juventude para as células neurais. Ativam hormônios, reduzem inflamações e mantêm a memória viva. Em seguida, ajuste o prato. Transforme a alimentação em uma forma de autocuidado cerebral. Priorize vegetais verdes, frutas vermelhas, azeite de oliva, peixes ricos em ômega 3, nozes, sementes e grãos integrais. Reduza o açúcar, os alimentos ultraprocessados, os embutidos. Planeje suas refeições com carinho e intenção. Lembre-se, cada garfada pode ser um ato de prevenção. E, se possível, compartilhe refeições com outras pessoas. A mesa é lugar de nutrição e também de vínculo social. Agora, cuide da sua mente como se fosse um jardim. Todos os dias, semeie algo novo. Leia um trecho de um livro, assista a um documentário, resolva uma palavra cruzada, aprenda uma nova música. Não caia na armadilha da repetição. A mente ama desafios, e quanto mais você desafia, mais ela cresce. Use o celular ou o computador com sabedoria. Há centenas de cursos gratuitos, vídeos educativos e aplicativos de treino mental esperando por um clique. Depois olhe para seus vínculos. Reconstrua pontes que foram deixadas para trás. Ligue para um amigo antigo, participe de um grupo na igreja, vá a um encontro comunitário, convide um vizinho para um café. Mesmo que você tenha sido ferido por pessoas no passado, há novas conexões possíveis no presente. E se tiver netos, sobrinhos ou vizinhos pequenos, conviva com eles. A alegria infantil é remédio para o coração e tônico para o cérebro. Reserve também um tempo para si. Estabeleça uma rotina de sono e momentos de silêncio. Evite telas à noite. Cultive rituais para dormir. Um banho morno, uma música suave, uma oração, uma respiração profunda. O sono profundo é quando o cérebro se cura, se organiza, se fortalece. Honrar esse momento é honrar sua própria história e garantir que ela seja lembrada. E por fim, talvez o mais importante, descubra
ou redescubra seu propósito. Não importa se ele é pequeno aos olhos do mundo. Se ele te move, ele é valioso. Cuidar de uma planta, ensinar alguém, escrever suas memórias, cantar, cozinhar, escutar. Tudo isso pode ser missão, porque a vida só perde o sentido quando a gente deixa de procurar sentido. E enquanto há desejo de servir, de amar, de aprender, há também espaço para crescer, resistir e brilhar. Esses 5 hábitos, mover o corpo, nutrir bem, desafiar a mente, cultivar vínculos e viver com propósito, são a base de uma vida que não apenas resiste ao Alzheimer, mas floresce apesar dos anos. E mais importante que tudo, nunca é tarde para começar. Os melhores dias podem estar por vir. A lucidez pode ser prolongada, a alegria pode ser reencontrada. E a memória, a memória pode continuar sendo escrita com letras firmes, belas, profundas.